Boa noite a todos, bem-vindos a mais um webinar da ABH. Essa noite nós temos uma discussão importante sobre leucemia mieloide aguda no paciente que é considerado inelegível para o tratamento intensivo, o tratamento convencional. E eu vou contar dessa vez com um suporte raro, porque na prática médica é difícil a gente ter esse suporte tão qualificado dessa maneira, e eu vou contar com o suporte da doutora Elvira Veloso, lá da Faculdade de Medicina de São Paulo e do Albert Einstein, e da Lorena Pontes, que é da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP de Ribeirão. Eu sou o Evandro Fagundes, de Belo Horizonte, e eu vou apresentar um caso clínico e eu vou contar com o suporte da Elvira e da Lorena para a gente discutir os detalhes desse caso e poder ter discussões importantes no que impactam ao paciente inelegível para quimioterapia intensiva. Muito bem, eu vou começar apresentando o caso. Esses são meus conflitos de interesse. Obviamente, esse não tem é um evento que não tem honorário para esse evento, é um evento da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular. E eu queria, então, começar apresentando o caso, que é uma senhora de 60 anos de idade, que teve uma história prévia de um câncer de mama, diagnosticado em 2005. Na época, foi tratado com quimioterapia, com 6 ciclos desse esquema da oncologia, que é fluoracil e doxorubicina, mais ciclofosfamida, seguida de hormônio com tamoxifeno. E, aparentemente, ela ficou bem, mas alguns anos depois, em 2016, ela tem um diagnóstico de uma segunda neoplasia, um sarcoma pleomórfico em ossos e partes moles, que foi tratado com outro esquema de quimioterapia, com docetaxel, mais gencitabina e ácido zoledrônico. Porém, esse sarcoma teve uma resposta ruim e ele recidivou 6 meses após o término desse esquema de primeira linha. E o tratamento de segunda linha consistiu de mais quimioterapia com ifosfamida e doxorubicina nessa dose da doxorubicina de 75 miligramas por metro quadrado. Essa paciente tinha uma história familiar relativamente importante para a neoplasia, teve um filho com astrocitoma grau 2, falecido, tem um irmão com leucemia, parentes de primeiro grau com câncer de mama, com câncer de pulmão. Muito bem. Essa paciente foi encaminhada da oncologia para a hematologia no início desse ano, em fevereiro de 2021, por causa dessa pancitopenia salientada aí nos números em vermelho. Então, ela tinha uma hemoglobina muito baixa, 6,8, uma leucopenia com neutropenia e uma plaquetopenia importante. Nesse momento, a hematologia faz um mielograma, que tem essa descrição de uma medula óssea hipocelular, infiltrada com 42% de mieloblastos, de morfologia variada, e 35% com eritroblastos com características displásicas. Foi feita também uma citometria de fluxo com marcadores típicos da linhagem mieloide. E aí, já para o diagnóstico, tanto a parte morfológica quanto a citometria de fluxo, eu já gostaria de contar com o auxílio da Lorena. Lorena, bem-vinda e obrigado por ajudar a esclarecer esse caso. Obrigada, Evandro. Obrigada. Aqui também tem os meus conflitos de interesse, né? E o Evandro já comentou que nós estamos no evento da BHH, pode passar. E aí nós vamos ver a morfologia, né? E aí você traz aí um caso de uma paciente com pancitopenia, 60 anos, e o que chama a atenção nessa lâmina são essas células imaturas, os blastos muito grandes, né? Eles têm aí, a gente não consegue ver aqui com perfeição, mas é uma cromatina imatura e uma relação nucleocitoplasmática baixa. Parece até uma morfologia monocitoide, com alguns núcleos aí convolutos um pouco, e essa infiltração não parece ser maciça. Nós não temos toda a extensão da lâmina, mas pelo que você comentou, havia displasia. Se eu não me engano, eu estou vendo aqui alguns granulócitos hipogranulares, mas nós não temos aqui toda a extensão, mas parece uma leucemia aguda, com essas, isso, exatamente onde você está apontando. Isso, vocês conseguem ver meu cursor, né? Sim, muito bom. Ótimo. E então isso ajuda. E nesse momento a gente pensa numa mulher de 60 anos com uma leucemia aguda, provavelmente mieloide, eu chutaria pela morfologia
monocitoide, e a gente vê que a imunofenotipagem vai nos ajudar a confirmar essa classificação. Pode passar. E aí você está mostrando a imunofenotipagem, né, do caso. Nessa primeira linha aí, nós estamos vendo essas células que têm o CD45, né? Aí a primeira coisa que você faz quando tem leucemia é procurar células imaturas e ver se tem parada de maturação. Então o CD45 aí em azul está destacando as células que têm o CD45 em expressão baixa ou intermediária, né? Onde costumam se acumular os blastos. Numa medula normal a gente tem pouca célula nessa região. E aí, a gente olha no segundo gráfico, à direita disso, a mieloperoxidase. Aqui os marcadores estão plotados 1 a 1, então facilita a nossa conversa. A mieloperoxidase é negativa, ou se tiver uma quantidade pequena, né? Aí eu não tenho a estatística para ter certeza, mas a grande maioria das células aí são negativas. E, por fim, a gente tem um marcador que é o CD7, é um marcador bastante anômalo e considerado de muita relevância para segmento, inclusive depois dessas leucemias, né? E ele é comum em doenças em que há bastante displasia e em vários outros subtipos de LMA. Tem o CD117, um marcador imaturo, CD34, parcial, como você já havia mostrado no slide, então metade praticamente dos blastos tem o 34, outros não. E aí vem na linha de baixo o HLA-DR. E curiosamente, se aquilo for um monócito, não ter a expressão do HLA-DR é displásico, é anômalo, né? Então eu esperaria que uma célula madura em maturação e da linhagem monocitoide tivesse. Então aí já é uma aberrância. Tem também o CD13, o marcador mieloide, o 33, o 36, que é um marcador também comum em leucemias assim de fenótipo monocítico, e o 33, né, por fim aí. Qual a diferença desses dois 33? Esse aqui é 38, não é não? É 38, Esse é 38, é isso mesmo. Você desafiou aqui a minha capacidade. A minha também. Tá. Então, é 38, um marcador também de imaturidade, né? Assim, aqui a gente não tem grandes informações sobre marcação monocítica, mas eu acho que é possível, até porque o CD45 ali, ele é bem intermediário no primeiro plot. Ele não é tão DIN, não é tão de expressão baixa. Então, assim, morfologicamente, é uma leucemia mieloide aguda, que tem aí uma diferenciação monocítica, mas isso não diz tudo, né? A gente começa por aí, mas a gente lembra que precisa de mais informações para chegar na classificação. Mas é o que a gente tem de imediato. Pois não? Deixa eu só te perguntar uma coisa, Lorena. Aqui você já identifica algum marcador potencial para a gente seguir como doença residual mensurável? Sim, o CD7. Tá? CD7. Inclusive, do ponto de vista de, se você tiver que escolher um tubo para fazer segmento de doença residual mínima, o CD7 e o 56 são os mais aberrantes e que nas recomendações do European Leukemia Net de citometria de fluxo sempre recomendam que você use marcadores de maturação, e esses dois são os mais de aberrância. Mesmo que eles não existam no início, pode haver um shift e eles aparecerem com a evolução dos casos. Então, esse é certamente um bom marcador. Ok. Acho que podemos ir, né? E aí, talvez já pegando carona um pouco no que a Lorena própria falou, sobre que isso é um começo, a morfologia e a citometria de fluxo, a gente teve o resultado da citogenética dessa paciente. Vocês reparem que a data da coleta foi dia 15 de fevereiro, a gente aguardou alguns dias antes de começar o tratamento, porque a gente queria aguardar o resultado da citogenética. A gente pode comentar disso depois. E veio esse cariótipo de 3 parágrafos, e eu não consigo interpretar esse cariótipo sem a ajuda da doutora Elvira. Doutora Elvira, aí em São Paulo, para Belo Horizonte, por favor, seja bem-vinda e ajude. O que eu faço com esse cariótipo, Elvira? Obrigada, Evandro, pelo convite. A gente vai discutir esse cariótipo, meus conflitos de interesse aí também demonstrados. Você vai passando, Evandro, por favor. Então, esse é, na verdade, um cariótipo que tem 9 linhas
né? Cariótipo que mostra aqui nas 3 figuras que me foram enviadas alguns clones. Esse é um cariótipo que está escrito CP na última linha, o que mostra que esse cariótipo composto, ele é definido como tendo anormalidades clonais, essas que são descritas, em pelo menos 2 ou 3 metáfases. 2 metáfases se você tiver trissomias ou rearranjos, e 3 metáfases se tiver monossomia. Então, nem todas as metáfases são iguais, e cariótipo composto quer dizer isso. Essas anormalidades são clonais. Se a gente passar ao próximo, como é que eu interpreto um cariótipo? Sempre eu interpreto dessa maneira, na leucemia mieloide aguda. Existe alguma anormalidade citogenética recorrente definidora de entidade da Organização Mundial de Saúde? Existe anormalidade citogenética associada à mielodisplasia? O cariótipo é complexo, muito complexo ou monossomal? Vamos responder. Próxima. O cursor some às vezes. A anormalidade citogenética definidora da entidade da OMS são essas relacionadas aí a 821, a 1517, a inversão do 16, anormalidades do 11Q23, 922, inversão do 3, 69 e 122. Então, se você tiver algumas dessas anormalidades, isso é o fator definidor da doença. E mesmo que ele seja complexo, você tem que estudar mais à luz dessa anormalidade primária da doença. As anormalidades citogenéticas associadas à mielodisplasia são complexidade cariotípica, determinada por 3 ou mais anormalidades, e essas anormalidades não balanceadas, que são principalmente do 5, do 7 e do 17P. Existem raras translocações balanceadas, como vocês veem aí também. No próximo slide, Evandro, a gente tem que lembrar também, se esse cariótipo é complexo, definido na LMA como 3, alguns trabalhos usam muito complexo para 5, e o monossomal, que é uma entidade definida como tendo 2 ou mais monossomias autossômicas ou uma monossomia autossômica na presença de anormalidades estruturais. Dessa maneira, no próximo a gente pode ver o papel dessas entidades cariotípicas, tá? Só em citogenética. São trabalhos de 2008, 2010, que mostram a importância, então, de você definir, por exemplo, cariótipo monossomal. Vejam, então, nessas casuísticas bastante grandes desses 2 trabalhos, que as leucemias complexas, com cariótipo complexo e monossomal, a linha vermelha do primeiro gráfico à nossa esquerda, ou então a última linha, né? Mostrando, então, que esses pacientes com cariótipo monossomal e LMA praticamente não têm resposta à quimioterapia, pacientes, a maior parte deles tratados com quimioterapia de indução convencional. Passando o próximo. Então, meu resumo desse cariótipo. É um cariótipo muito complexo, com um clone que mostra monossomias do 5 e 7 e anormalidades do 17P. Como ele tem um clone com mais do que 46 cromossomos, aparentemente a gente não o chama ao pé da letra de monossomal. Mas é um cariótipo bastante ruim, com essas anormalidades do 5, 7 e 17P. O próximo. Eu tenho uma dúvida, então. Deixa eu já perguntar. Você não chamaria ele de monossomal porque ele vai ter mais de 46 cromossomas? Isso. Se você tem um clone definido com 45 ou menos, você define. Nesses pacientes que têm um cariótipo composto, onde uma parte do clone é hiperdiploide, eles normalmente não são encarados nesses 2 trabalhos iniciais como sendo monossomal. Ok. Tá? Passando o próximo. Então, esse paciente, de acordo com leuquimia NET, ele deve ser um prognóstico desfavorável, marquei em negrito aí as anormalidades que ele tem, e ele é, então, um cariótipo com essas anormalidades, ele é um cariótipo complexo, ele deve ter também uma mutação do TP53, pode passar, Evandro? Porque, de acordo com esses trabalhos, existe uma associação muito importante de mutação do TP53 em cariótipos muito complexos e com anormalidades, então, do 5, ou cariótipos monossomais com uma sobrevida bastante baixa. Então, esse paciente, apesar de a gente não ter feito estudo de mutação,
ele deve ter uma mutação do TP53. Pode passar? Que outra coisa ele tem importante, né? Do ponto de vista biológico, essa paciente tem uma história muito importante, um antecedente de câncer de mama e de sarcoma pleomórfico, que foi tratado com agentes alquilantes e com inibidores de topoisomerase. No próximo, a gente vai ver que, dentro das entidades de LMA e neoplasias mieloides relacionadas aí na Organização Mundial de Saúde, ele pertence ao terceiro grupo, da neoplasia mieloide relacionada à terapia. Então, essa é uma entidade presente em 7% das LMAs ao diagnóstico, e vejam que ela é classificada, de acordo com a organização, como uma neoplasia mieloide que se segue a uma terapêutica citotóxica. Não existe um prazo nessa classificação, e ele também não fala sobre outras anormalidades, mas ele sugere sempre que a normalidade citogenética deva estar descrita no tipo de neoplasia mieloide relacionada à terapêutica. No próximo, existem 3 vias biológicas para a neoplasia mieloide relacionada à terapêutica, é um trabalho bastante antigo, mas muito bom do ponto de vista de entender as vias genéticas da neoplasia mieloide relacionada à terapêutica. A via de cima é uma via mais associada ao alquilante, onde a gente tem uma evolução mais lenta da neoplasia mieloide, muitas vezes com uma fase de mielodisplasia, anormalidades desbalanceadas, 5, 7, cariótipo complexo, e principalmente a gente sabe hoje que tem alterações do TP53, do PPM1D, e uma resistência à quimioterapia, pacientes de prognóstico bastante ruim. No gráfico do meio são os inibidores da topoisomerase, né? Então, quem tem muita exposição a inibidores de topoisomerase, como os antracíclicos, no caso dessa paciente, eles costumam evoluir mais rapidamente e sem uma fase de citopenias, costumam evoluir rapidamente para a LMA e cursam com alterações mais balanceadas, como a gente vê nas LMAs de novo, e a sobrevida desses pacientes é maior. Existem casos como esses descritos abaixo, que a gente está elucidando agora mais, esse trabalho é de 2007, a gente já tem alguma nova luz sobre esses casos de neoplasia mieloide relacionada à terapêutica com cariótipo normal, se realmente eles seriam casos isolados, casos realmente associados à terapêutica. No próximo, Evandro, a gente vai ver, então, que... Não, é rapidinho. Então, vejam que nesses fatores prognósticos da neoplasia mieloide relacionada à terapêutica, existem vários fatores importantes, mas um deles, talvez o mais importante, seja mesmo a citogenética de prognóstico ruim, como no caso da nossa paciente. No próximo, a gente pode ver um trabalho aí do nosso hospital, das clínicas, mostrando aquela linhazinha de cima, é o paciente sem anormalidade cariotípica, a linha verdinha é o paciente com anormalidade cariotípica, mostrando aí a diferença absurda da sobrevida que a gente tem nesses pacientes com neoplasia mieloide secundária, a maior parte deles relacionados à terapêutica. E no próximo, um estudo um pouquinho maior, Evandro, no próximo slide, isso, mostrando que a maior parte dos nossos pacientes com mielodisplasia ou neoplasia mieloide secundária, eles tinham cariótipos bastante ruins, né? Com deleção do 5, do 7, cariótipo complexo e cariótipos monossomais, aí mostrando, então, como é diferente dos pacientes que não têm essa normalidade. E no próximo, não é de novo, mostrando aí curvas de sobrevida diferentes de acordo com a classificação do cariótipo. Então, é bastante importante a gente ver como essas doenças se relacionam com o estudo citogenético. E mais uma coisinha no próximo, Evandro. Vejam que, como vai ser falado mais para frente, que o cariótipo, né, vai definir como a gente pode, junto com o performance status, lidar com esses pacientes em relação ao tratamento da neoplasia mieloide relacionada à terapêutica. Vejam que no cariótipo normal, eles sugerem tratar como LMA de novo, e no próximo slide, a gente pode ver estudo que eu acho muito interessante, publicado agora há um ano atrás, mostrando que 17% das neoplasias mieloides relacionadas a terapêuticas são de cariótipo normal, então uma proporção de 17%, e que esses pacientes têm um perfil genético semelhante ao da LMA de novo. Esses casos devem ser realmente coincidência do uso da medicação.
esses pacientes têm uma sobrevida mais baixa, isso está muito relacionado com a condição do paciente. E a diminuição da sobrevida ocorre devido ao aumento do risco da morte em remissão, mostrando, então, que esse é um paciente, um cariótipo normal numa neoplasia mieloide relacionada à terapêutica, talvez saia dessa classificação. Próximo. E a outra coisa importante, né, do ponto de vista biológico, olha a história familiar desse paciente, né? Filho com astrocitoma, irmão com leucemia, tia com câncer de mama, ela mesma com várias neoplasias. Próximo. E aí a gente vai olhar também na Organização Mundial de Saúde, que ele já fala que todo paciente com neoplasia mieloide relacionada à terapêutica, você tem que olhar a história familiar do paciente, porque um número grande desses pacientes tem mutações germinativas. E isso foi incorporado no próximo slide, na entidade, né, de 2016, a Organização Mundial de Saúde, que fala sobre as neoplasias mieloides com predisposição germinativa, e vejo, então, o que é isso? É aquela mielodisplasia, aquela leucemia aguda, que ocorre quando você tem um background de mutação germinativa, e aí esse capítulo também, próximo slide, colocou, então, essas anormalidades, daí que eu não vou me abranger, mas existem algumas mutações do CBPA, do DDX, que são realmente mutações germinativas e que os pacientes têm um risco alto, a penetrância dessas mutações é alta no aparecimento da leucemia mieloide aguda. No próximo, a gente vai discutir mais um pouquinho quando é que eu tenho que investigar, né? Então, do lado direito, não é diferente você pensar na neoplasia de fundo germinativo sólida e na neoplasia mieloide de fundo germinativo. Aqui do lado direito, a gente tem as 4 situações onde eu tenho que pensar. O primeiro é o portador de neoplasia mieloide relacionada à terapêutica. Não faz leucemia aguda pós-terapêutica quem quer, faz quem pode, né? Então, é nisso que a gente está pensando. Também, quando a gente faz um painel somático mieloide, que a gente tem feito hoje em dia, principalmente nos nossos pacientes mais privados, e você encontra essas mutações potencialmente germinativas, como o CBPA, o DDX41, RANKS1, GATA2, CP53. E outra situação, o histórico familiar, como a nossa paciente também tem, um parente de primeiro ou segundo grau com tumor sólido consistente com predisposição germinativa. E outras situações, como alterações fenotípicas sugestivas de predisposição germinativa, que são aquelas alterações que a gente vê em insuficiências medulares do tipo Fanconi, disqueratose, GATA2 e outras anormalidades. No próximo, a gente vê aí várias doenças, né, de câncer hereditário, e uma delas, a gente vai grifar no próximo, é o Liframene, está aí, e no próximo slide a gente vai ver também o que é o Liframene no contexto desse paciente. Então, lembrar que a leucemia aguda é um dos tumores mais comuns em portadores da mutação germinativa do TP53, associada aí também a outros tumores, como a família e a paciente tinha, osteosarcoma, câncer de mama, câncer de sistema nervoso central. Próximo. Então, mais uma vez, mostrando nesses trabalhos que até 21% dos pacientes com neoplasia mieloide relacionada à terapêutica tinham mutações em BRCA1, BRCA2, TP53. Então, importância ainda mais com essa história familiar. Pode passar. E, super importante, vai definir, é obrigatório, vai ser muito importante fazer o screening familiar, o aconselhamento genético, e escolher um doador, se futuramente a gente for fazer isso para transplante de medula. No próximo. Então, essa é a minha definição. Uma LMA relacionada à terapêutica com cariótipo complexo, possível mutação do TP53, de provável fundo germinativo. Pode passar? E valeria a pena a gente fazer, Evandro, outros exames, né, genéticos? Será que vale a pena? A gente sempre gosta de ter, né? A gente adoraria ter essa curva, essa pizza do lado direito, né? Onde a gente tem tudo que o paciente, né? Os subtipos, né? Mas eu lembro que algumas dessas mutações, né? No contexto de um cariótipo mais complexo, elas têm menor indicação, mas é importante a gente lembrar, talvez, estudar alguns desses alvos moleculares, né? FLT3,
IDH1, IDH2 e também até o TP53, que a gente tem hoje em dia tem alguns ensaios clínicos extremamente interessantes para esses pacientes com mutação em TP53 e neoplasias mieloides. Próximo. Então, para esse paciente especial, eu adoraria ter estudado esses genes alvos terapêuticos, acho que seria interessante, e fazer um painel germinativo, estudar TP53, mutação germinativa, lembrar que no Brasil a gente tem essa variante nossa, né, do sul do país, a R367H, uma mutação que veio aí e se disseminou no sul do país, e que a gente sabe que 3/4 dos nossos lifraumenes, então, são portadores dessa mutação. Então, e esses pacientes, eles acabam tendo doença numa vida mais tardia e acabam tendo uma descendência maior e maior número de portadores do mesmo síndrome de Lifraumene. Próximo. Olha, é só uma coisinha rápida, a gente sabe que não é sempre que a gente tem cariótipo, né? Não é sempre que a gente tem painel molecular, e esse é um trabalho feito pelo Douglas, do nosso grupo, que é muito interessante sobre o risco genético adaptado quando a gente não tem cariótipo, quando a gente não tem um desses painéis, desses todos, do FLT3 e do EP1, foi publicado na Blood Advances, eu sugiro a gente ler quando a gente não tiver tudo isso, para a gente se situar em relação ao como a gente pode classificar nosso paciente com LMA geneticamente. E o próximo mostra essas curvas de sobrevida, Evandro, no próximo slide. Aí, do lado direito, é a curva de sobrevida dos pacientes classificados dessa maneira, por esse score da gente. Isso é um trabalho feito com Ribeirão Preto também, né, Lorena? E com o grupo de Oxford. Próximo, e meu última. Vejam só, então eu só separei aqui alguns pacientes do HC que não eram candidatos a quimioterapia intensiva, a maior parte deles por causa da idade, uma faixa etária mediana de 75 anos, mas veja qual era o perfil genético pelo cariótipo dos nossos pacientes. Eles realmente são pacientes, 42% com cariótipo monossomal associado a mielodisplasia ou então a complexo. Então, e o FLT3, por exemplo, nessa população bastante idosa, 10% da nossa população tinham a mutação do TP53 e TD ou TKD. Então, vou passar agora, né, Evandro, acho que é a bola para você de novo. O que você vai fazer com essa moça? Sim, obrigado, Elvira. Mas antes eu tenho uma pergunta importante, porque essa talvez seja relevante do ponto de vista de assistência para ela e para a família. Como que você abordaria a família dessa paciente agora, nesse momento? Porque você colocou muito bem uma possibilidade da história familiar, que eu salientei no início, e que você descreveu muito bem. Você chamaria essas pessoas do ponto de vista, estou falando do ponto de vista prático mesmo, você convocaria essas pessoas para fazer estudo genético? Como é que seria uma abordagem, inclusive humana, com relação a esse cenário? Porque para ela em si, essa situação vai ter pouca resolutividade, mas para as filhas, por exemplo, filhos, etc., isso pode ter algum impacto. Como é que você abordaria isso? Eu não estou te ouvindo, Elvira. Desculpa. Eu acho que o mais importante, o mais fácil é começar pelo caso índex. Eu sempre falo isso para os meus residentes. Começa pelo caso índex. Estuda a mutação dessa paciente. A gente, por exemplo, como a gente sabe que 3/4 da nossa população tem, por exemplo, essa mutação desse hotspot mesmo, talvez estudar vários laboratórios disponibilizam o estudo dessa mutação. Ou então sequenciar o gene inteiro e, por exemplo, estudar para essa paciente que está com leucemia no sangue e tudo mais, estudar o sangue acaba ficando um pouquinho mais difícil, porque talvez a gente encontre a mutação nos dois, né, dos dois alelos, não só o germinativo. Então, se a gente puder estudar um tecido germinativo, seria o melhor para essa paciente, para a gente diagnosticar esse TP53, ou então, se a gente achar a mutação hotspot germinativa, acho que a gente pode... Qual que é a melhor fonte para estudo germinativo? Para estudo germinativo, em pacientes com doença neoplásica no sangue, né, que é o caso dos nossos pacientes com leucemia mieloide aguda, o melhor não é o mais fácil, né? Que é a cultura de fibroblasto, o estudo de fibroblasto. Então, você faria uma biópsia de pele, como a gente faz nos pacientes, por exemplo, para diagnóstico de GVHD,
e você coloca essas células em cultura de fibroblastos, os laboratórios de citogenética que trabalham com aborto fazem isso muito bem, e depois disso você extrai. A outra situação é pegar bulbo de sobrancelha, também você consegue extrair uma quantidade boa de DNA, não dá para tudo como a gente queria, mas é uma opção segura. A segunda fonte, talvez melhor, seja depois da cultura de fibroblasto, seja o bulbo de cabelo de fânero, tá? E se você não tiver, faz o sangue mesmo e tenta analisar a frequência alélica e tudo mais dessa daí. Mas eu acho que o mais importante é diagnosticar, no nosso caso, o índex, para depois poder usar a mutação realmente para estudar a família. Então, posso dificultar a sua vida? Pode. Minha função aqui é dificultar a sua vida. Essa paciente, eu não lembro mais exatamente, a gente vai ter que ver aqui o andar dos slides, que eu não lembro exatamente como é que eles terminam, mas o que de concreto é, a paciente acaba falecendo. Tá. Isso, Mas ela tem biópsia de órgãos. Ela teve vários tumores. Sim. Essa é uma fonte maravilhosa. Você consegue fazer o estudo e num bloco de parafina. Exatamente. Então, o tecido da mama, do sarcoma dela, pode ser estudado para a mutação do TP53, que é uma outra fonte que se usa também como germinativa, porque esses tumores, né, eles não têm sangue, não têm o tecido. Então, essa é uma outra opção. Você tem como fazer, você tem material guardado dela, porque ela tem biópsias prévias. Ótimo. E depois disso tem o sangue, né? Que aí, com essas limitações, um bom laboratório consegue, talvez, né, predizer para a gente qual é essa mutação, qual é a mutação germinativa que ela tem. E deve ser o TP53, o quadro clínico dela é muito típico. Muito bem. Obrigado, Elvira. Excelente. Então, assim, continuando no caso clínico, essa paciente estava com excelente estado geral, tinha um ECOG e um status performance de 1. Ela estava internada num hospital especializado de hematologia aqui em Belo Horizonte desde o início do mês, onde ela fez a propedêutica e tudo, e a gente aguardou um tempo, como eu falei, até a definição do cariótipo para a gente iniciar o tratamento. Ela recebia transfusões de plaquetas frequentemente, porque ela tinha hemorragia gengival e epistaxe, e estava com 7.000 plaquetas, era muito complicado nesse sentido. Dos exames de biologia molecular que a Elvira desejava, a gente só conseguiu realizar FLT3 e NPM1, que nesse momento estavam em andamento. Eu não sei se eu vou ter isso no próximo slide, mas já posso adiantar que eles foram negativos. Também era um pouco de se esperar, diante daquele cariótipo, né? Ela tinha, do ponto de vista cardíaco, uma troponina normal e um proBNP discretamente aumentado, mas um ecocardiograma com strain normal. Então, não tinha nenhuma disfunção sistólica, nem diastólica. As perguntas, então, que seriam daqui para frente, era ok, eu tenho uma paciente de 60 anos com status performance de 1. Tá, essa do ponto de vista de idade, acho que todo mundo pode concordar comigo que essa não é uma senhora exatamente idosa ou suficientemente idosa para nós definirmos como, só pela idade, como inelegível ao tratamento intensivo. Então, a grande questão é, ela é elegível para um tratamento intensivo e se a gente poderia aguardar os resultados de exames como a gente, de fato, acabou aguardando. Então, resumindo, ela tem 60 anos, status performance de 1, ela não tem uma disfunção cardíaca evidente pelos métodos avaliados, porém, ela tinha um problemão, que é uma dose acumulada de antraciclina de 750 miligramas por metro quadrado, fruto dos tratamentos oncológicos anteriores. É uma leucemia relacionada à quimioterapia, com cariótipo complexo, possível alteração, com alterações do 17, com possível alteração do P53. Então, para nos ajudar nessa questão, responder um pouco essas questões da elegibilidade ou não dessa paciente, eu vou chamar de novo a Lorena. Lorena, por favor, me ajuda. Você está trazendo um caso desafiador, né? Nem é o caso que é esse era o propósito. Um caso já sabido, que você não sabe que não tem o que fazer, ou outro que tem. Então, você está trazendo um desafio. E, de fato, tratar LMA no idoso é um desafio, né? Então, assim, eu introduzo aqui lembrando como é que é o planejamento terapêutico para LMA de forma geral, né? Nem aqui incorporando todos os pacientes, a gente hoje sabe
que precisa avaliar não só a doença, né? Não só a leucemia, mas as características do paciente, que nesse caso são bem dominantes, ou seja, a idade, as comorbidades, a performance e, o que é bem claro aí nesse caso, a exposição à quimio e radioterapia prévia. E as características da leucemia. A gente já viu aqui a morfologia, apreciou um pouco do fenótipo, vimos uma citogenética rica em alterações, né? E uma análise molecular que estava aí em andamento. Então, a nossa pergunta sempre é, esse paciente é elegível para quimioterapia intensiva? Essa é uma resposta bem difícil, né? Pode passar o próximo, Evandro. Por quê? Porque a LMA é caracteristicamente uma doença, uma doença do idoso. Na verdade, é a forma mais comum de leucemia no adulto, mas é uma doença de adultos mais idosos. A idade média, segundo vocês podem ver aí, esse registro epidemiológico do National Cancer Institute, ele mostra aí, bem atual, uma idade média de 68 anos. E aí, esses pacientes idosos geralmente são subtratados, né? Então, eu tenho um paradoxo, um dilema, porque LMA é uma doença potencialmente curável. A gente se esmera em descobrir todas as alterações genéticas que tem por trás da LMA e para tentar chegar a uma cura, que é potencial e clara. Mas essa incidência aumenta com a idade. O idoso não tolera a terapia, ela é baixa, essa tolerância, e a nossa expectativa de vida, ao longo dos anos, vem aumentando nos países desenvolvidos, mas também na nossa realidade brasileira, e a gente se pergunta, então, se eu tenho essa situação, será que a maioria dos pacientes que eu tenho, que devem ser idosos, não podem ser tratados? Então, é realmente um desafio, um dilema. Pode ir passando. E aí a gente lembra da biologia, né? A biologia da LMA no idoso. Essa é a razão de ser tão difícil. E com a descrição do caso até agora, a gente pode apreciar tudo isso que eu estou listando aqui. Uma maior prevalência de alterações genético-moleculares de risco adverso acontecem nos idosos. A gente coloca eles lá na caixinha do LeukemiaNet, na última caixinha do LeukemiaNet, praticamente em todas as situações. A maior frequência de LMA secundária, também de LMA relacionada à terapia, como o caso apresentado. Tem, além disso, um aumento da expressão de genes, né, e daquelas proteínas de resistência a múltiplas drogas. E aí vem os problemas do paciente que se acumulam com comorbidades associadas à própria idade, ao envelhecimento, que muitas vezes você nem tem um diagnóstico firmado daquela comorbidade, mas a tolerância dele, as reservas do paciente orgânicas são menores e ele tolera pouco a quimioterapia convencional, que é bem agressiva. E aí isso aumenta a mortalidade, faz com que a gente não tenha taxas de remissão completa boas, porque é difícil levar a remissão um paciente de risco genético alto, e se ele entra, a recaída é quase que regra, né? Pode passar, Ivana, por favor. Então, se a gente for analisar isso, a gente busca aí ver o prognóstico com dados, né? E eu achei interessante trazer aqui esses dados desses estudos grandes, porque a gente não vai ficar trazendo os vários estudos que tem, mas a gente tem aí um artifício de grandes registros para pensar e ver isso de forma objetiva. Então, esse registro aqui nos mostra, por exemplo, que a idade, ela é determinante nos dois sexos, e a gente pensa, o que a gente progrediu? Esse estudo aqui, ele tem 3 cortes temporais, 1, 2 e 3, né? Começando em 77 e acaba aí em 2006. E esses pacientes aí foram divididos de acordo com idades, e eu coloquei aqui a coorte do meio, né? Que é de 65 a 74 anos. Se a gente pensar no que aconteceu ao longo das 3 décadas, existe nessa faixa etária um pequeno aumento aí de sobrevida. Se a gente olhar aqui 60 meses, a gente nos anos 80 tinha aí 3 meses de sobrevida e aumentou aí para 7 no sexo masculino ou 9 no sexo feminino, né? As mulheres aí ganhando um pouquinho.
é muito pouco, mas ao longo do tempo, aí, pensando em quase 10 anos, a gente, em 3 décadas, desculpa, a gente tem um pequeno incremento em relação a isso. Depois disso, depois dos 75 anos, eu digo para vocês que eu não pude trazer todos os slides aqui, essas curvas são idênticas. Então, a gente vê que passa tempo, a gente evolui em cuidados médicos, mas a sobrevida em 5 anos aí, dos grandes registros ainda é muito baixa. Claro que existem limitações, muitas limitações aqui, porque eles pegaram um bolo de pacientes aí nessas 3 décadas, todo mundo aí seguido nesse registro epidemiológico do NIH, né, National Cancer Institute, mas a gente não tem individualidades. Tá? Então, isso nos mostra uma realidade com um grande número de pessoas, mas não traz para nós, essa é a crítica desse tipo de estudo, peculiaridades em relação à genética, ao perfil de toxicidade desses pacientes. Pode seguir. E aí, esses grandes registros também nos ensinam algumas coisas assim, para a gente refletir. Então, veja que nesse registro aí de mais de 3.000 pacientes, aqui sim, de 9 anos, 2000 a 2009, 40% receberam quimioterapia até 3 meses do diagnóstico. A mortalidade precoce, ou seja, até 30 dias, era de 31% no grupo não tratado e 9% no grupo tratado, ou seja, você precisa tratar de algum jeito. E a quimioterapia intensiva ou hipometilante versus nenhum tratamento, ela parece valer a pena. Então, algum tratamento é melhor do que nenhum. Então, o tratamento parece ter benefício, só que se a gente prestar atenção, 60% dos pacientes, a maioria, não conseguem ser tratados nessas faixas etárias aí, aqui acima de 65 anos, né, 66. Os guidelines, consensos, se a gente for olhar o último consenso da ASH de tratamento para eliminar no idoso, né, eles recomendam terapia intensiva para pacientes idosos com boa performance, de forma geral. Só que essas conclusões também precisam ser criticadas, porque geralmente se baseiam em análises retrospectivas, antes das novas combinações de hipometilantes que temos hoje com outras drogas mais novas, e também muitas dessas conclusões às vezes são extrapoladas de um pouco de pacientes de grupos, grandes estudos com pacientes mais novos. Então a gente tem que ter cuidado nessa recomendação de que isso é uma regra, né? Se fosse isso, a gente olhar para o Evandro e, olha, é COG1 e 60 anos é melhor fazer intensivamente, né? Pode passar. E aí, aqui, um estudo bem recente, em que a gente quer perguntar, na LMA em pacientes mais idosos, quem se beneficia de quimioterapia intensiva. E a gente pode, para responder essa pergunta, a gente precisa olhar vários elementos. E um dos elementos, que é o que a Elvira nos mostrou muito na parte inicial do caso, é a parte genética. Como é que é isso, né? Será que importa saber a genética num paciente que já é idoso? Enfim. Então, esse estudo mostrou de forma muito interessante que se a gente pelo menos separar os idosos aí, em citogenética ruim, que é o caso aqui, e citogenética não ruim, né? Eu posso tem alguns genes que têm importância ou não olhar. Então, por exemplo, se eu tiver que escolher o que procurar, eu sei que para esses pacientes de risco citogenético muito ruim, talvez a mutação do Carras e P53 sejam discriminadoras, mas aqueles que não têm isso, eu acho que aí é o grupo mais importante, o que não é de citogenética de muito alto risco, isso que o Evandro está apontando aí, o que importa? Eu saber justamente o que ele pediu, NPM1, FLT3, e aí o ASXL1, DNMT3 também tem um certo impacto. E a gente vê que quando eles separaram esses pacientes por sobrevida, né, separaram por sobrevida os pacientes, e aí a gente vê essas 3 curvas, a gente pode ver que uma discriminação desse grupo de pacientes que tinham 66% de sobrevida em 2 anos, que eles chamaram de go-go, então esse que tem uma genética, digamos, mais favorável, eu posso tratar, eu devo tratar. O slow go, que é o que teve essa sobrevida de 39% aí na linha do meio, azul,
e aquele no-go, quer dizer, se ele tem uma citogenética de muito alto risco, com mutação do P53, por exemplo, a sobrevida dele em 2 anos aí é 3%. Então, isso precisa ser levado em consideração. O próximo. Ups, só um minutinho. E aí, tudo bem. E aí vem a idade, né? Então a gente olha a genética precisa ser considerada, aí vem a idade, o quanto que a idade importa, né? Esse aqui é um trabalho, acho que a somatória aí dá 968 adultos, então um estudo bem grande do grupo SWOG, né? Dos estudos SWOG, e eles mostram que para os riscos, vamos tentar resumir aqui, se vocês olharem aí, a gente tem pacientes estratificados como risco desfavorável, intermédio e favorável. Só no risco favorável é que a gente tem alguma diferença de sobrevida quando a gente discrimina esses pacientes aí em 56 anos, 56 a 65, mas aí abaixo de 65 isso é bem discriminador. No risco intermediário, a gente também nota uma diferença que aquele paciente lá que tem menos de 56, ele ainda alcança uma sobrevida maior. E no desfavorável, a sobrevida praticamente é idêntica com a idade. Então, como a idade importa, né? Ela importa associada ao risco, e aí a gente consegue estratificar de um pouco mais, de uma maneira um pouco mais fina. Pode seguir no próximo slide. E aí, além de genética e idade, a gente tem os status performance, que temos várias classificações, eu não vou ficar lendo porque é conhecido de todos, a gente usa, sim, o Karnofsky e o ECOG, para mostrar competência, né? Performance, funcionalidade, isso é sempre muito importante. Mas o que mais existe além disso, né? O que existe de demonstração de que se importa? Pode ir passando. Por exemplo, aqui nesse slide, a gente vê que nesse estudo, eles avaliaram a importância, o impacto do status performance, avaliado aí por tanto Karnofsky como o ECOG, aí, como a gente viu aqui, né, acima de 80, e o ECOG menor que 2 é o que é bom, digamos assim, a correlação da performance com a mortalidade precoce, ou seja, 30 dias da indução. E isso foi discriminador, se a gente olhar aí, nos pacientes que tinham o ECOG aí 0, se a gente for seguindo né, do menor para a maior classificação, ou seja, de menos performance, de uma performance melhor para a pior, a gente vê que a mortalidade vai diminuindo. Aí, se a gente olhar na primeira linha, ela varia aí 11%, né? Vamos olhar aí o paciente de 66 a 75, é uns 12%. E isso, conforme o KPS vai aumentando, você tem aí 30% de mortalidade precoce e chega a 47%, quase 50%. E se a gente for para 75 anos, com um performance ruim, isso fica realmente mais... O prognóstico, a mortalidade precoce é muito alta. O próximo, Evandro. Também é importante dizer que existem outras maneiras de avaliar performance. E cada vez mais estão se olhando outros parâmetros que a gente não tem no KPS, no Karnofsky e no ECOG. Isso se chama aí funcionalidade ou autonomia. E esse tipo de estudo, esse tipo de estudo avalia atividades assim mais da vida diária, por exemplo, usar o telefone, assistir televisão, e que são medidas aí mais finas de atividades da vida diária e que também se correlacionam com o status performance. Então, à direita, a gente tem o gráfico do Karnofsky mostrando a sobrevida cumulativa menor naqueles pacientes que têm performance ruim, e aí do lado essa escala que chama IADL, é a escala de atividade de vida diária, né? Um instrumento que também é usado para isso e que vem sendo usado em pacientes com LMA e que discrimina a sobrevida também. Próximo. Além disso, a gente também pode se utilizar de scores de comorbidades. E um dos importantes aí é o CCI, o Charlson
Comorbidity Index, né, o índice de comorbidade de Charlson, ele tem todas essas disfunções orgânicas, que eu não vou ler aqui, mas que pontuam, infarto, enfim, coração, rim, fígado são os mais importantes, e a gente consegue, em análises multivariadas, ver que quando você coloca esse índice de comorbidade junto com outros fatores, como leucocitose, cariótipo, presença de células, presença do CD34, ou seja, de imaturidade, você estratifica os pacientes em riscos diferentes, com sobrevidas diferentes. Então, a gente pode ver aí que isso tem implicação na remissão completa. Então, aí o baixo risco, nesse gráfico aí à direita, à esquerda, ele tem aí a maior chance de entrar em remissão, e o alto risco, uma menor chance de entrar em remissão. Então, parece que o paciente que tem aí esse risco, essa comorbidade, ele também tem uma menor chance de entrar em remissão. Essas coisas se alinham e a gente precisa considerar. O próximo, não apenas esse índice, mas também o conhecido score de comorbidades para o transplante, né? O score de comorbidade usualmente usado para avaliar a elegibilidade do paciente a transplante, vem sendo usado aí para a leucemia mieloide aguda, e é um outro estudo que mostra essa correlação, e aí vocês podem ver aí de 0 a 3 no score, os pacientes que vão perdendo a percentagem, a taxa de remissão completa, aumentando a mortalidade precoce com a introdução de tratamento agressivo, e tudo isso são estudos todos com tratamento 3+7, tá? E sobrevida vai diminuindo. Então, ele é preditor e deve ser aplicado aí para essas decisões. Próximo. Aqui é mais só um ponto, uma observação. Vem se aplicando, é muito complicado na prática clínica para nós hematologistas aplicar escalas geriátricas. Aqui é só uma tabela, não precisa se preocupar, mas só para comentar que essas avaliações geriátricas, elas vêm se tornando também instrumentos para avaliar não só o status funcional, comorbidade, mas também cognição, interação social, e parece que isso discrimina também sobrevida em pacientes idosos com leucemia. Próximo. Por fim, com todas essas variáveis, né, genética, idade, comorbidades, função, né, atividade do paciente, a gente consegue, associado aos outros fatores conhecidos para a LMA, estabelecer modelos prognósticos. Então, aqui é apenas um dos exemplos de estudos em que os pacientes foram divididos em risco de sobrevida, probabilidade de sobrevida, não apenas aquela curva genética que a gente conhece, mas de acordo com esses fatores aí, é simples, o único fator genético que aqui está contemplado é NPM1, e o resto é leucócito, CD34 e a idade, né? Então, a idade, ela nunca deixa de ser estratificadora. E o próximo, que tem o próximo slide também, um último exemplo aí desses modelos prognósticos, e nesse, além da idade, o status performance com os demais fatores que vocês estão vendo aí, citogenética, GB, tipo de LMA, eles conseguem separar curvas. Então, quando a gente vê nessa situação que a gente muitas vezes não consegue toda a pizza do paciente, está diante de um paciente idoso, todas essas são ferramentas e modelos possíveis. Tá? Próximo. E aqui eu achei interessante, isso é só um consenso de especialistas dizendo para a gente o que é importante em termos de linguagem, não é um estudo que faz análise estatística, nem um modelo prognóstico, mas pegando tudo isso, o que define unfitness, né? O que define essa ineligibilidade, que termos a gente usa, né? Então, quando o paciente tem 75 anos, isso aí parece que essa idade de 75 é soberana. Paciente com o coração, né? Não vou ficar aqui lendo, mas assim, insuficiência cardíaca, isso a gente já sabe, DPOC, paciente em diálise, né? Com cirrose hepática, doença mental, né? E o ECOG acima de 3. Então, esses são os fatores indiscutíveis
para a gente... Tem sempre uma subjetividade, o que o physician, né, o médico considerar. Mas apontam para nós as principais coisas que eu tenho que olhar: coração, rim, fígado e a idade e a performance, inclusive a parte cognitiva. O próximo. E aí eu quero, assim, estou quase concluindo aí, como individualizar, né? LMA do idoso, como a gente individualiza, né? Então aqui a pizza, não é bem uma pizza, fica menor, talvez não é tão fácil, às vezes é mais fácil lidar com uma grande gama de alterações genéticas e aplicar um score aí de inteligência artificial e decidir, mas na vida prática não é assim. A gente tem uma doença em que a idade cronológica é importante, porque ela é um fator objetivo. Eu tenho o genoma e o proteoma, não só da doença, certamente esse é o fator majoritário, mas tem as alterações genômicas do próprio envelhecimento, que afetam o sistema imune, que fazem o paciente mais imunossuprimido ainda, e que isso leva à expansão do tumor, né, em geral. Temos aí as escalas geriátricas que podem influenciar, o status funcional, as comorbidades, o status performance, são coisas diferentes, né? A comorbidade, ela vê mais essa coisa orgânica, e a performance é a capacitação do paciente, a independência dele, e tudo isso é importante. Próximo, Evandro. E aí, a gente tenta fazer algoritmos, como sempre, né? Aqui é uma tentativa de uma proposta aí nessa revisão sobre fitness no idoso, e a gente tenta trazer todos esses conceitos juntos. Se a gente considerar o ECOG e as comorbidades, por exemplo, a gente já está num bom caminho, eu diria, né? Não só a idade como cronológica e a parte do tumor, claro, mas aí eu consigo ver se o paciente ele for realmente fit, se ele não tiver nenhum problema geriátrico, nada, eu olho a biologia da doença e aí eu vou decidir a terapêutica. Agora, se o paciente já é COG2, ele é vulnerável, COG3, ele é frágil, ele é inelegível de fato, e aí eu aplico esses scores prognósticos, eu vou pensar em terapias de mais baixa intensidade. Então, resumindo aí esse algoritmo. Pode passar, Evandro? Eu acho que o próximo slide é uma pergunta que a gente sempre se faz, né, que você trouxe na nossa conversa, se é possível esperar. É muito difícil isso, mas eu acho que com tudo que nós estamos aprendendo, salvo em situações que você tenha realmente uma urgência, um paciente com leucostase, um paciente com uma urgência da leucemia, é melhor esperar, provavelmente, para fazer um bom diagnóstico genético e do paciente, porque tem o diagnóstico do paciente, que é toda essa outra parte que precisa e que é muito importante. Então, aqui é um trabalho, né, de uma das apresentações do ESH que tenta responder isso aí, pode ir passando, e mostra que, por exemplo, a resposta e a mortalidade precoce, elas não variam tanto quando a gente demora 5 dias para tratar, demora 10 dias ou até mesmo 15 dias, né? E isso é verdade, pode passar o próximo, não só para a resposta e mortalidade precoce, quanto também para a sobrevida global. A gente não vê, o paciente acima de 60 anos, o Evandro está apontando aí, não tem tanta diferença, começa a ficar ruim se esperar 2 semanas. Mas muitas vezes é melhor você fazer a coisa bem feita no início. E quando eu digo bem feita, é não só olhar a leucemia, mas olhar o paciente. Próximo. E aí eu deixo aqui a pergunta para você, já que você nos passou desafios para mim e para a Elvira. A gente vai avaliar as características desse paciente. A Elvira já falou que ele é terapia relacionada. Aí você me disse que ele tem uma boa performance, essa mulher, né? Essa paciente. A doença dela tem uma citogenética, uma análise molecular provavelmente de muito alto risco. Talvez não valha a pena fazer nada intensível, e aí a gente traz o algoritmo geral de LMA, né? Se é elegível, se não é elegível, com todas essas opções, né? Então, ao mesmo tempo que essa paciente aí tem 60 anos e ainda tem uma performance boa, ela tem uma cardiopatia acumulada, né? Uma toxicidade esperada, e tem uma citogenética que me mostra que a chance de entrar em remissão e sobreviver muito tempo não é tão grande. Então, eu queria te perguntar se às vezes menos pode ser mais, em algumas situações. Vamos lá.
Tá bom. Lorena, brigadíssimo. Eu queria só... Olha só que interessante. Eu vou mostrar para vocês como é que foi o nosso raciocínio rápido na condução do caso, mas eu queria só voltar atrás no slide da Lorena e falar isso aqui, ó. Esses são os critérios que a sociedade, os italianos definiram, como a Lorena explicou muito bem, não vou voltar isso atrás. Mas, com relação a essa paciente especificamente, se nós olharmos do critério 1 ao 8, ela não se encaixa em nenhum deles. Nenhum. Ela vai se encaixar no 9, que é qualquer outra comorbidade que o médico julgue incompatível com quimioterapia convencional. E nós julgamos incompatível com quimioterapia convencional a dose acumulada de antraciclina. Então, fundamentalmente, esse foi um ponto. Você vê como é que às vezes as coisas são complicadas de decidir. Eu começaria, antes de falar da terapêutica, concordando em gênero, número e grau com a Lorena, que existem diversos índices, diversos algoritmos para escolha de tratamento, para ver respostas, etc. Mas eu acho que é muito importante que nós, médicos clínicos, conheçamos, não todos, conheçamos alguns, escolhemos um e começamos a ganhar experiência com isso, para que nós possamos ganhar experiência também. Porque todo grande grupo de hematologia vai publicar um algoritmo específico, um algoritmo com características próprias que vão discriminar pacientes de alto, intermediário, baixo risco, etc. Bom, a primeira coisa nessa paciente escolher a terapêutica passava por uma droga que não está disponível no Brasil ainda, que é o CPX 351, porque essa droga, em 2 estudos, esse é o segundo deles, foi uma droga que está aprovada nos Estados Unidos para uso justamente de paciente com LMA relacionado, LMA secundária em geral, ou LMA secundária mielodisplasia, ou LMA relacionada a uma terapia antineoplásica prévia. Então, claramente, esse estudo teve ganho para essa subpopulação. Mas antes que eu coloquei isso, porque algumas pessoas podem já perguntar, mas essa terapia é uma terapia que envolve a mesma daunorubicina, a mesma citarabina que nós conhecemos, mas numa formulação farmacológica específica, numa relação molar de 5:1 entre essas duas drogas. Mas, em síntese, ainda é uma terapia intensiva, ela não é uma terapia de baixa intensidade. Então, a despeito dela ser considerada uma terapia adequada para pacientes com LMA secundária, ela não é uma terapia pouco intensiva. Aqui está uma linha do tempo de drogas aprovadas no Brasil. Então, o que a gente teria? O CPX também que está interrogado, porque parece que será submetido para a Anvisa agora no início de 2022. Mas até então, ele não está entre as drogas que nós temos disponível para tratamento. Muito bem. O que nós fizemos aqui? Nós temos um estudo, que é um estudo importante, que é um estudo randomizado, que compara venetoclax com azacitidina é o hipometilante, conhecido de vocês, versus azacitidina e placebo. Então, esse estudo, eu não vou entrar em detalhes dele, mas, basicamente, o que importa é que ele foi um estudo aplicado a uma população considerada inelegível para quimioterapia intensiva, definida por um ponto, a idade maior ou igual a 75 anos, como a Lorena frisou. Ou, caso o paciente fosse mais jovem, que tivesse algum critério de comorbidade. Reparem, se vocês olharem muito bem, a paciente tratada aqui em Belo Horizonte também não se encaixaria em um desses critérios, né? Obviamente, não podia ter usado hipometilante previamente, os pacientes com risco citogenético favorável foram excluídos. Então, esse foi um estudo muito importante, porque ele talvez tenha mudado um pouco a prática nossa, ou até mesmo, eu diria, até o paradigma nosso em relação à LMA, nessa população. Porque ele teve um ganho de sobrevida. Ele teve um ganho de sobrevida global. O objetivo primário dele era a sobrevida global e ele demonstrou esse ganho de sobrevida global. Esse ganho foi um ganho significativo, uma redução do risco de morte razoável, 34%, mas do ponto de vista prático, se nós quisermos sermos muito exigentes, o ganho de sobrevida concreto é de 5 meses. É importante? É, mas ainda também não nos demonstra nenhuma grande salvação da lavoura para essa população. Mas demonstra, certamente, que eu não usar quimioterapia intensiva, utilizar uma droga que é um hipometilante, que vai atuar na epigenética, e utilizar uma droga que inibe
a hiperexpressão do BCL2, que está muito presente na célula da leucemia mieloide aguda, pode trazer benefício, parece trazer benefício de sobrevida para esses pacientes. Mas um fato interessante já é uma análise de subgrupo. Então, ainda que tenha todas as questões estatísticas relevantes em toda análise de subgrupo, os estudos não foram dimensionados para responder especificamente essas perguntas, mas reparem para vocês olharem. Em vermelho está o grupo que fez venetoclax, em azul o grupo que fez placebo, ambos combinados com hipometilante, definidos por alguns grupos de riscos moleculares. Então, se nós olharmos todos os grupos moleculares aqui demonstrados, todos demonstraram benefício da combinação de venetoclax com azacitidina. E o TP53 chama atenção, teve 0 de remissão completa em pacientes com placebo versus 55% em pacientes com venetoclax. Do ponto de vista de tipo de leucemia, de novo, uma leucemia secundária. Mesma coisa, secundária, 67% versus 23%. Do ponto de vista citogenético, eu lembro a vocês que o risco baixo, o risco foi excluído do estudo. Risco citogenético ruim, eu estou confiando no que a Elvira me disse, que é um risco citogenético ruim. Então, a probabilidade de remissão completa mais que dobra se eu utilizar venetoclax versus o placebo. Então, esses dados são importantes para que nós possamos tecer nosso raciocínio. Um ponto importante, a gente pediu, e foi mencionado tanto pela Elvira quanto pela Lorena, e a gente de fato pediu e solicitou a pesquisa do FLT3. Tá bom, se essa paciente, por um acaso, fosse FLT3 positivo, o que poderia impactar na escolha de tratamento? E esse estudo foi um estudo apresentado também no ASH em dezembro do ano passado, que também é uma subanálise do mesmo estudo do grupo que fez o VIALE-A, e são os resultados de venetoclax e azacitidina em pacientes que eram FLT3 positivo. O benefício teórico é que parte dessas mutações do FLT3 impactam numa ação antiapoptótica, que é mediada pelo MCL1, onde a azacitidina pode atuar, e pelo BCL2, onde o venetoclax pode atuar. Então, em tese, faz todo sentido biológico em utilizar essa combinação nessa população. E o que os autores observaram nessa análise? Aqui no grupo em azul, que fez azacitidina, taxa de remissão completa e taxa de remissão completa com recuperação parcial hematológica no sangue periférico, que atinge 65% versus 18% no grupo placebo. Aqui, curvas de sobrevida por grupos que são, olha só, simplesmente FLT3 mutado e o FLT3 selvagem. As curvas foram idênticas. Então, aqui não parece que o fato de ter FLT3 mutado teve impacto negativo para quem usou venetoclax e azacitidina. Enquanto na população em geral, sim, teve impacto quem faz isso. Se nós olharmos taxas de remissão, ou não taxas de remissão, duração da resposta, o grupo que faz venetoclax tem uma duração de resposta mediana de 18 meses para quem tem FLT3 mutado, que é semelhante ao grupo selvagem, comparado com a mediana do placebo, que é menor, em torno de 15 meses. Então, assim, parece que usar venetoclax e a azacitidina poderia ser benéfico também nessa população. E por que isso é importante? Porque hoje nós temos drogas específicas para inibir o FLT3. Temos vários estudos com isso, e aqui são alguns exemplos, também isso é uma tabela que é adaptada da apresentação do ASH também. E aqui está esse estudo específico, na última linha, esse estudo específico que eu acabei de dizer que foi o VIALE-A, venetoclax e ASA. Mas os outros todos utilizaram algum inibidor de FLT3, esse aqui qualquer um, esse utilizou sorafenib, esse utilizou midostaurina, esse o quizartinib, que não está aprovado no Brasil nem fora, o gilteritinib, que está aprovado no Brasil para leucemia recidivada. E se nós repararmos a taxa de remissão completa, elas diferenciam muito pouco, a exceção é a midostaurina, que é um pouco mais baixa. E a duração de sobrevida global também, o grupo que usou venetoclax sem o inibidor específico também tem uma duração semelhante. É claro que nós estamos fazendo um exercício aqui de comparar estudos diferentes em populações diferentes,
mas é um exercício que, infelizmente, a gente tem que levar em consideração na hora da decisão clínica. Muito bem. O outro ponto, também muito comentado aqui, é se essa paciente tivesse um TP53. A gente viu que venetoclax e azacitidina é capaz de colocar o paciente em remissão. A taxa de remissão para essa população foi de 55%. Mas essa remissão não parece duradoura. E esse é um outro estudo do ASH que mostra uma combinação de decitabina, um outro agente hipometilante, com venetoclax, para quem tivesse TP53 mutado. E o que a gente vê é que a mediana de sobrevida global é de 5 meses, mediana de sobrevida em remissão completa de 3 meses, ou seja, é possível até que o paciente com TP53 mutado alcance remissão, mas ele vai recidivar muito rápido e alguma coisa teria que ser feita, ou tem que ser feita, se possível, nesse tempo. Em termos de futuro, a Elvira mencionou também, mas essa é uma droga que está sendo testada em pacientes em primeira linha de tratamento, é um anticorpo chamado magrolimab, que ele é um anti-CD47, que tem a função, basicamente, de fazer com que o macrófago fagocite a célula leucêmica. A gente não vai, os detalhes, a gente pode, esses slides podem estar disponíveis, a BH pode disponibilizar, então a gente pode ver os detalhes mais tempo, não vou ficar falando muito por conta do tempo. Em essência, boa parte desse estudo apresentado no ASH tinham pacientes com TP53 mutado. 65% dos pacientes tinham TP53 mutado. E a taxa de remissão foi de 67% e uma duração de mediana de sobrevida global de 13 meses. Então, é claro, um estudo inicial, um estudo de fase 1B, mas, assim, vislumbra uma possibilidade de nós termos brevemente alguma coisa mais efetiva contra o TP53 mutado. Bom, a gente teve agora, esse ano de 2021, a aprovação na Anvisa do Gentuzumab. O Gentuzumab foi aprovado na Anvisa em combinação com quimioterapia intensiva para pacientes de grupo com LMA, acima de 15 anos, se não me falha a memória. Mas, enfim, para grupo de baixo risco citogenético e risco intermediário. Mas esse aqui é um estudo que utilizou o Gentuzumab como monoterapia para pacientes frágeis, para pacientes idosos, e comparou o Gentuzumab com o tratamento de suporte. E, na verdade, ainda que houve um ganho de sobrevida global, com significância de P, redução do risco de morte de 30%, objetivamente esse ganho foi, eu diria para vocês, inexpressivo, em torno de 1,3 meses. Então, novamente, fazendo uma análise não muito adequada das possibilidades que nós temos para tratar, considerando o inibidor do BCL2, venetoclax, em combinação com hipometilante azacitidina, considerando algum inibidor de FLT3, caso essa paciente tivesse FLT3 positivo, ou considerando a outra droga disponível no Brasil, nova droga, que seria o Gentuzumab, a conclusão que a gente tem é que parece que a melhor estratégia seria usar venetoclax e azacitidina mesmo. E isso foi o que acabou acontecendo nesse caso para a gente. Nós consideramos vários aspectos dessa paciente, da sua doença, para considerá-la elegível ou não para um tratamento intensivo. Esses aspectos foram detalhados tanto pela Elvira, a questão biológica, quanto pela Lorena, as questões relacionadas ao paciente propriamente dito. As características da leucemia, como eu falei, foram muito relatadas, salientadas pela Elvira e foram consideradas nesse caso. Era uma paciente de um cariótipo complexo, com probabilidade muito pequena de alcançar remissão numa quimioterapia intensiva. A gente adiou o tratamento até ter o resultado do cariótipo, como eu mencionei já para vocês, mas isso é um exercício que, ainda que a gente possa ter alguma evidência na literatura, esses estudos são passíveis de críticas, porque são todos estudos retrospectivos, e adiar um tratamento de uma LMA não é uma decisão fácil, mas caso seja feito, ele tem que ser feito com muito cuidado. Essa paciente foi mantida em internação, foi mantida sob observação por uma equipe experiente, então não foi uma paciente solta na rua dessa forma. E para esse caso específico, a gente considerou a idade, obviamente, mas a idade dela é uma idade
uma idade, vamos dizer assim, até educada para fazer quimioterapia intensiva, mas fundamentalmente a dose acumulada de antraciclina, o fato de ser uma leucemia secundária e um cariótipo complexo. E então, a conclusão que nós tivemos foi que a gente utilizou azacitidina e venetoclax, usaríamos, independente das alterações moleculares que essa paciente teria, a gente faria essa escolha. O que eu posso dizer para vocês, eu já vou encerrar aqui o compartilhamento, mas o que eu posso dizer para vocês é que essa paciente começou o tratamento com venetoclax, não entrou em remissão no dia 28, a gente continuou o tratamento com venetoclax e azacitidina, um segundo ciclo, e no final do segundo ciclo ela começa a progredir com blastos no sangue periférico, confirmados na medula óssea, e ela acabou falecendo, mesmo a gente tendo decidido nesse momento já de fazer uma quimioterapia, mas ela acabou efetivamente nem recebendo essa quimioterapia, ela faleceu um pouco antes. Então, foi um caso triste, e é por isso que eu mencionei, perguntei para a Elvira se a paciente não tivesse disponível mais, como é que a gente faria o estudo familiar, que era tão relevante, como ela salientou, como ela abordaria isso. E, com isso, a gente termina, a gente acha que tem tempo para algumas perguntas, e eu convido a Elvira e a Lorena para participarem das perguntas. Temos aqui uma pergunta para a Elvira. Elvira, você está me ouvindo bem? Então, a pergunta para você, Elvira, aqui, você acredita que a expansão do uso do NGS permitirá identificar e monitorar os pacientes que fizeram quimioterapia quanto ao risco de desenvolvimento de SMD ou LMA relacionado à terapia? Então, na verdade, parece que é uma pergunta de NGS para pacientes não hematológicos que estão em tratamento de doenças oncológicas. Se foi isso o entendimento, se isso vai identificar o risco de desenvolvimento de mielodisplasia ou LMA. Elvira. Eu estava tentando entender a pergunta. Sim, eu acredito que a pergunta foi, será que a detecção de mutações somáticas, né? Será que aqueles chips que a gente chama, né, são capazes de estar associados a isso? Eu acredito que no futuro a gente possa avaliar se um paciente tem um risco maior ou não de desenvolver uma neoplasia mieloide relacionada à terapêutica. Isso vale, né? Existe um algoritmo, uma figura muito clássica da exposição do Dr. Bejar, que ele mostra, né, que se você estudar a mutação somática do TP53 e do PPM1D, esses pacientes, né, que tiveram um estudo do sangue realizado e tiveram essas mutações, são aqueles de maior risco de desenvolvimento de neoplasia mieloide relacionada à terapêutica, a mutação somática, frequência alélica baixa. Igualmente, pacientes portadores de anemia plástica, existem mutações associadas, né? Quando você pega um paciente com portador de anemia plástica, a gente sabe que a gente tem aí 8 a 10% de desenvolvimento de leucemia mieloide aguda nos submetidos a tratamento imunossupressor, você também tem mutações que estão mais associadas com o desenvolvimento. E a gente tem um pouco de dúvida em relação a chips dos idosos e o transplante, né? Então, existe uma série de coisas. Eu acredito que no futuro, sim, a gente possa ter essa ideia, né? A detecção de mutações somáticas. Mas também o que a gente vai poder fazer em relação a isso, né? Talvez a gente tenha que realmente utilizar o tratamento mais eficaz e não sei até que ponto. Um dia que a gente tiver droga muito boa, né? E que possa modificar o risco do desenvolvimento da segunda neoplasia, eu acho que a gente vai cair aí, mas a gente ainda está, nós estamos tão... A gente sabe tanta coisa, né? E a farmácia não está acompanhando o que a gente queria, né? Existem portadores de citopenia clonal, de significado indeterminado, que você sabe que não é tão indeterminado, tem lá a mutação de IDH1, tem mutação de IDH2, você sabe que isso não é tipo, mas a gente não tem como ainda abordar esses pacientes. Mas eu acredito que sim, eu acho que no futuro a gente vai pensar, vai ser sim, um problema é a gente desenvolver drogas boas, para a gente poder tratar as doenças com risco mais baixo. Não sei se eu respondi. Ô, Evandro, eu queria só um minutinho para falar para você.
sim. Em relação ao problema da mutação do TP53 germinativa, nesses pacientes que têm o segundo tumor, e quando o paciente vai a óbito e não tem nenhum outro material guardado, né? Aí que biópsias de tumores ou de outros órgãos acabam sendo importantes. No tumor, né? Muitas vezes na biópsia do tumor, existe uma área do tumor que não está acometida, na área da biópsia que não está acometida pelo tumor. Então, o patologista pode separar essa região que não está acometida pelo tumor, que seria, né, a melhor região para o estudo, tá bom? Porque o tumor da mama, o tumor sarcoma também pode ter mutação somática dessa região. Mas, geralmente, né, existe algumas vezes a parte desses tumores que não tem, na biópsia não tem o acometimento. E muitas vezes pacientes nossos também têm biópsia hepática por alguma outra coisa, sem acometimento por neoplasia, e isso acaba também sendo uma fonte importante para a gente poder estudar esses pacientes, tá? Só para retificar, talvez, um conceito de que a gente pode usar um outro tumor que não tem a mutação somática. Sim. Qualquer um deles. Claro. Mas pegar uma região não acometida seria o principal, tá bom? Sim, ótimo. Nós temos umas perguntas, acho que a Lorena tem uma. Tem uma pergunta aqui, que eu estou vendo aqui. Uma situação nessa paciente, vamos supor que tivesse corrido tudo bem, se ela não tivesse aí um critério claro de inelegibilidade, tendo 60 anos, mas ela tem esse risco genético, né, grande de não responder, existe chance dela entrar em remissão com venetoclax e azacitidina, você mostrou aí os trabalhos, e aí a gente poderia levar essa paciente para o transplante de medula, nessa condição, se fosse... Como é que você vê essa questão? Isso é interessante. Depois, porque, né? O paciente entrou em remissão, e depois? Né? Isso é muito interessante, porque tem um estudo relativamente recente na Blood, acho que dois, três volumes para trás, e que foi do Sorrell também, eles tentando mostrar o valor de um índice de comorbidade novo que eles fizeram, onde eles pegam aquele índice de comorbidade que eles desenvolveram no transplante, aplicaram para LMA, retiram algumas bobagens lá que eles acharam e acrescentam fundamentalmente os grupos de risco do European Leukemia Net. E aí eles fazem um estudo com uma corte retrospectiva gigante e uma corte prospectiva relativamente grande, quase 700 pacientes, se não me falha a memória. E aí, bom, no frigir da história, o que eles acham? Eles acham que mesmo que você aumente a comorbidade, fazer quimioterapia intensiva nesse estudo dele é melhor do que não fazer, do que fazer quimioterapia menos intensiva. Então, vai exatamente o contrário desse ponto que você está colocando, assim, que a gente colocou, nós três colocamos aqui. No entanto, e aí tem a ver com a sua pergunta, o que eu acho que eu tenho visto de colegas, e aqui com o nosso grupo já aconteceu também. Nesse estudo do Sorrell sobre esse índice, 17% dos pacientes da corte prospectiva apenas utilizaram novas drogas. Então, a grande maioria é baseada em tratamento menos intensivo, mas com citarabina, hipometilante, monoterapia e tal. E a grande questão que eu acho do venetoclax em combinação é justamente ele poder alcançar da remissão completa numa proporção que aparentemente é muito boa. E talvez com isso permitir que a gente consiga levar um paciente em remissão para o transplante, caso ele não tenha contraindicação, porque muitas vezes é mais difícil fazer uma indução com 7+3 do que fazer o transplante propriamente dito. Sim. E a gente já teve, o primeiro paciente que nós tratamos com venetoclax em Belo Horizonte foi exatamente isso. Era um paciente secundário, uma SMD, com cariótipo monossômico, complexo, e um cara de 62 anos, ótima forma física, que a gente acabou optando por usar venetoclax. Acho que ele fez 3, 4 ciclos de venetoclax, entrou em remissão rapidamente, entrou no primeiro ciclo e fez um transplante halogênico que está bem até hoje. Então, é só um exemplo. E eu tenho relato de colegas que estão acontecendo isso também. Então, eu acho que sim, é possível utilizar da vantagem do paciente entrar em remissão e colocá-lo em condição... Tudo tem que ser muito rápido, obviamente, e ele tentar ir para um transplante
como terapia definitiva. Outra faceta disso que você me perguntou, que eu acho que é mais difícil, eu achei que era isso que você ia me perguntar, mas eu vou responder já assim, de uma vez, vou comentar isso também. É justamente pegar esse paciente de 60 anos, ou às vezes mais jovem que 60 anos, com uma leucemia biologicamente desastrosa, né? Era exatamente isso que eu queria também. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer venetoclax ou vou fazer quimio intensivo? O cara é forte, tem todas as condições físicas, status performance, não tem comorbidade, etc. Ele pode fazer quimio intensivo, e aí? E aí, nós não temos resposta. Não temos resposta, não temos não estudos. Temos essa resposta. Não temos estudo ainda. Tem estudo em andamento, mas não temos estudo para isso ainda. Todos os trabalhos são com quimioterapia intensiva não comparada a nada, né? Para essa, exato. Independente da faixa etária, porque você pegar um paciente desse, se ele tivesse 50 anos e o coração não tivesse esse acúmulo, a gente ia ficar sem saber, né? Exato. Eu acho assim, o standard of care para esse cenário, igual você falou, ainda seria quimioterapia intensiva. Sim. Ainda seria. Tá bom, eu estou prevendo que a resposta não vai ser boa. Ok, mas a evidência, se você quiser usar a medicina baseada em evidências, você não tem evidência suficientemente boa para trocar. Então, é difícil, assim. Eu, particularmente, até acho que assim, tem estudos que estão em andamento, que a gente está super ansioso para ter resposta, usando venetoclax em combinação com 7+3. Usando venetoclax, você usa uma dose menor de venetoclax, que ele também é mielossupressor, fazendo na indução, na consolidação, se transplanta, faz manutenção pós-transplante. Tem vários estudos em andamento nisso. E vão ter que ter a resposta deles. Acho que tem um em andamento, inclusive em paciente idoso. Tem, 60, o idoso de 60 associando 7+3 com... não fala muito idoso de 60, não, porque você está muito nova, assim, e você começa... As pessoas que não estão tão novinhas assim... Pelo contrário, eu estou dizendo assim, idoso de 60, entre aspas, porque eu acho que... Não, jovem de 60. Idoso entre aspas, exatamente. Eu não estou nada novinha, não. Muito bom. Eu queria só complementar uma coisa aqui, né? A nossa taxa de mortalidade no 3+7, no nosso cenário, é muito ruim. É horrível. O nosso grupo está mostrando qual é a mortalidade com o nosso tratamento, um dos pacientes FITs candidatos. Isso é uma coisa que a gente sabe, né? O trabalho Sem dúvida. O Wellington, o primeiro, né, que realmente levantou esses dados, é muito complicado na nossa realidade, né, brasileira, de serviço público. A nossa mortalidade com 3+7 em paciente elegível não é o que a gente gostaria, né? Então, talvez... Elvira, eu ouso dizer que não é só serviço público. A gente pode ter ilhas no Brasil de excelência, mas são ilhas. Eu acho que mesmo a grande maioria dos serviços privados, eu fico até preocupado com eles, porque muitas vezes eles não têm volume de pacientes suficientemente grande para que o hospital desenvolva uma experiência com a doença, porque não é só o médico, não adianta o médico ser bom. Não adianta a gente saber isso tudo, igual você falou, a gente sabe muita coisa. E daí? Você consegue aplicar? Você consegue lidar no seu dia a dia? Seu enfermeiro é tão bom quanto você, sua farmácia é tão boa quanto você, a cama do hospital é tão boa quanto você. Então, assim, o paciente com LMA ele é complexo demais para ser visto como doença de um indivíduo só, e nós médicos não podemos ter essa pretensão. E, então, assim, eu ouso dizer que mesmo no setor privado nós temos ilhas de exceção, mas fora isso, a grande maioria, eu acho que a mortalidade é muito alta. Não sei se Lorena pode falar, se é em off ou não, mas os estudos do protocolo internacional que a gente faz, se você puder palpitar nisso, Lorena. Sim, eu posso dizer que nós estamos vendo uma mortalidade precoce assustadoramente, né? O que nós precisamos fazer agora, na verdade, é ver temporalmente se isso tem alguma melhora ou não, porque isso aponta para uma toxicidade grande e talvez modifique as nossas opções terapêuticas. É que nós temos muitas variáveis, né? Inclusive o perfil epidemiológico de infecções, mas certamente isso acontece principalmente no paciente aí acima de 60 anos, é mais crítico, mas não é só a realidade do paciente de 60. Então, eu acho que com essas... o resumo, acho que do que a gente falou, né, para terminar aqui, é que a gente tem que considerar vários pontos. Não é fácil, mas que a gente analise o que se tem em mãos
com as ferramentas que a gente tem, tanto olhando critérios de elegibilidade, quanto o risco da doença. Eu acho que se a gente conseguir fazer o melhor possível nos dois lados, né, aplicando a escala que eu puder, e fazendo o risco genético da melhor maneira possível, a gente tem aí pelo menos uma informação que vai ajudar. Mas ainda é uma realidade muito difícil, mas a gente tem sempre esperança, né, que essas terapias direcionadas possam melhorar de alguma forma. Acho que... Muito bem. É isso. Eu acho que foi excelente, acho que a gente está na hora. Enfim, estou recebendo os briefings aqui que a gente tem que acabar, né? Aliás, peraí, então um minutinho, tem uma pergunta, se eu entendi? Os clones? Os clones que... Aqui é o Vira, para você, ó. Os clones que contenham 5Q menos permanecem responsíveis à lenalidomida, mesmo que estejam inseridos no contexto de cariótipo complexo? A droga continua aplicável em LMA secundária SMD? Esse eu posso responder. Secundária... Eu acho que esse eu posso responder mais da experiência nossa da SMD. A lenalidomida, na presença de mutação de TP53 e cariótipo complexo, ela é péssima, né? Ela tem, né? Existem trabalhos na síndrome do 5P-, com mutação de TP53, 15% a 20%, que mostram que essa é uma situação muito crítica. Tem gente que acredita que até a droga não deva ser usada. A lenalidomida, na presença de mutações, né, ela não é eficaz dessa maneira. E só para lembrar que é muito difícil erradicar um clone 5Q-, mesmo com a lenalidomida, né? Então, eu acredito que na LMA seja igual. Então, mutação bialélica de TP53, lenalidomida não mexe, né? Não tem como, independente do 5Q-, né? Então, acho que a resposta é não. Não é uma droga eficaz nesse contexto. Ótimo. Então, assim, acho que com isso, gente, a gente termina. Eu não sei se Fernanda e Alessandra da BHH têm palavras finais. A gente só tem que agradecer. Eu acho que, eu não sei quanto ao público, mas assim, eu particularmente adorei, aproveitei demais, aprendi coisas novas. Eu tenho que agradecer a Lorena e a Elvira. E Fernanda ou Alessandra, alguma coisa? A gente pode encerrar? O que vocês recomendam? Também quero agradecer, tá? Foi muito bom trocar essa experiência com vocês. E as interações aqui só contribuem. Obrigada. Muito obrigada também. Boa noite a todas as pessoas. Aí a gente agradece, né? As pessoas que participaram. Nesse formato a gente não consegue interagir tanto, né? Mas recebemos aqui alguns comentários. Obrigada. Eu queria agradecer também o grupo que eu participo, né? Sempre agradecer à universidade, às pessoas que trabalham comigo, meu grupo da citogenética em vários locais, meu grupo do HC, meu grupo do Einstein. Dizer que é um prazer estar com vocês de Ribeirão, você de Minas Gerais. E agradecer ao nosso patrocinador de hoje, né? Patrocinador da BHH, que é o Dr. Rins. Então, só para a gente não esquecer que esse webinar ele é patrocinado via BHH, dessa maneira, tá bom? Agradecer, boa noite para todo mundo. Boa lembrança. Boa noite. Muito obrigada para todos. Tchau, boa noite. Tchau.